O Senhor me revelou a grande mentira da teologia da graça, que nada é pecado. Eles dizem que só temos que crer e mais nada podemos fazer. Esses teólogos que falam isso, não sabem o que é graça e não vivem nela. Eu vi na visão um homem no escuro, mas ele estava envolvido por um clarão que iluminava o seu corpo e fazia-o brilhar. Ele estava envolvido pela luz mesmo estando no escuro. O Senhor disse: essa é a graça, a minha luz na vida dos que vivem a minha palavra. Servo, todos os que estão na graça terão essa luz que é o meu Espírito em suas vidas. Esses estão com as suas lamparinas acesas e cheias de azeite. Os que vivem no pecado não estão na graça, e sim nas trevas. A minha graça é igual à luz que viste na vida do homem da visão. Ela acompanha os que vivem uma vida santa, tornando ele a luz do mundo e um povo diferente na terra. Irei fazer uma oração para dar seguimento com o testemunho. Senhor meu Deus, muitos que ouvem esse testemunho estão com dificuldades financeiras, outros estão passando provas no casamento, na vida sentimental e provas na família. Quantos cristãos pensam que as suas vidas espirituais se acabaram e que seus ministérios terminaram? As dificuldades têm parado muitos, mas o Senhor é o Deus que hoje renova as forças deles. Casamentos e vidas sentimentais abaladas terão mudança e tudo aquilo está fora do lugar voltará ao seu lugar como antes. O Senhor Deus colocará na posição certa e removerá as pedras que estão atrapalhando as vidas dessas pessoas. Eles têm perdido essa guerra porque com as suas bocas confessam que são cristãos, mas as suas atitudes lhe condenam e reprovam como obreiros do Senhor. Mas o Senhor Jesus converte corações duros, e transforma essas vidas dando uma nova forma e muda o caráter dessas pessoas. Convertendo seus interiores, mudança de dentro que refletirá todo o seu corpo e até o comportamento. Que eles sejam uma nova criatura de verdade e que os outros se espantem com a sua transformação. Eu creio no poder modificador de Jesus que muda e transforma, assim como o Senhor transformou a água em vinho. O comportamento deles não denunciará mais essas pessoas, porque eles serão vasos novos feitos pelo seu poder. Amém. Eu tive uma visão dos anjos maravilhosos do céu. Quando eu orei junto com a minha esposa, companheira de luta que nunca me deixa, nem na dor, nem na obra e também não me deixará quando eu for morar no céu. Ela irá atrás, eu tenho certeza disso. Os anjos são organizados, cada um tem a sua função no céu e na terra. A igreja deveria aprender com os anjos em organizar-se para a obra de Deus. Eles são um exército unidos que lutam contra as forças do mal e a igreja deveria imitá-los, se unindo contra as forças do mal, não se guerreando entre si. Vi na visão uma família inteira que tinha terminado de se converter, e estavam muito animados, oram todos os dias e não perdiam um culto na igreja. Uma legião de demônios cercou a casa daquela família. Eles ainda não estavam preparados para a guerra por serem novos convertidos e não terem experiência do mundo espiritual. Jesus lá do céu viu a sinceridade em seus corações e enviou vários anjos para combater aqueles demônios. Os anjos desceram do céu com as suas espadas e feriram aqueles demônios que foram golpeados fortemente. Esses são os anjos da justiça, que combatem a injustiça e o mal e defendem a igreja de Jesus, a noiva santa. Eu me lembro de quando fui pregar em um lugar infestado de legiões de demônios. Eles ficaram no caminho impedindo a minha passagem, mas quando eles viram que atrás de mim os anjos me acompanhavam, abriu passagem para eu passar. Na visão que eu tenho do meu lar, um anjo fica na contenção protegendo o meu lar. Esse anjo me deixou guerrear de joelhos no chão contra o demônio que me perseguiu. Ele sabia da minha capacidade espiritual de vencer aquela peleja, mas se as coisas ficassem complicadas, ele estava ali para me dar cobertura. Os anjos guardam as casas dos cristãos fiéis que estão preparados para a guerra. E quando as legiões de demônios se aproximam de uma família que serve a Deus, os anjos descem para os protegerem. Nos cultos de libertação, quando os demônios saíam dos corpos das pessoas, os anjos capturavam esses demônios e o mandavam para o inferno. Essa era a chance que a pessoa recebia de um momento livre para buscar o outro morador que ocupará os espaços de suas vidas. Quando a pessoa não fazia isso, os demônios voltavam a habitar com força total. Na outra visão, vi uma guerra espiritual dos anjos com os demônios. Um pastor que intercedia por uma moça nova convertida. As orações daquela moça eram bloqueadas nos ares, mas quando o pastor intercedeu por ela, a sua oração passou pelas barreiras dos demônios e subiu até o trono de Deus. O anjo desceu para entregar a vitória para a moça, mas as legiões de demônios o acorrentaram.
Esse anjo escapou das correntes, mas não conseguiu descer para a terra. Ele voltou para o céu e a benção da moça que era para ser entregue naquele dia foi adiada. No outro dia um arcanjo muito mais forte, anjo de guerra, não me foi revelado a sua identidade. Quando ele desceu, as legiões de demônios fugiram e os ares ficaram livres para o anjo passar e descer à terra. Ele veio pessoalmente entregar a vitória para aquela moça nova convertida, igreja. A moça nova convertida não foi revestida espiritualmente, pois as suas orações são fracas. A sua benção foi pela misericórdia de Deus. Os anjos protegem os inofensivos desde que sejam obedientes a Deus. Às vezes a sua vitória não chegou ainda por causa das barreiras, mas tenha certeza que é garantida. Se a sua oração chegou ao trono de Deus, não há demônio que possa impedir. Vi outra visão de um anjo que foi cercado por uma legião nos ares que estavam com uma grande caixa preta de ferro para aprisionar o anjo. Esses demônios queriam informação do mistério que o anjo vai levar a um cristão. 3 anjos desceram ao auxílio daquele anjo e guerreou contra as legiões. As suas espadas afiadas cortavam aqueles demônios. Eu vi quando um anjo triscou a sua espada naquela grande caixa preta que despedaçou em vários pedaços. Os anjos os afugentaram e o anjo do mistério desceu na terra para entregar para o irmão. Esses demônios dos ares são os mesmos que fazem tempestades, redemoinhos, ventos fortes e furacões para destruição. Também vi um anjo descendo até a terra e obrigava o demônio a entregar a vitória a um servo de Deus. Aquele demônio sempre fechava as portas de trabalho para o servo de Deus, até que o anjo obrigou ele a abrir todas as portas de trabalho. O anjo apontava sua espada para o demônio e fazia-o destrancar as portas que ele mesmo havia fechado com uma chave preta. Tive uma visão com anjos descendo nas igrejas para fazerem anotações daquilo que está sendo pregado e ensinado em cima dos púlpitos. Até os tipos de louvores eram anotados pelos anjos, até os tipos de roupas que as pessoas vêm à igreja, os comportamentos também são anotados. E quando uma pessoa se convertia, o anjo anotava o nome dela em um livro. Eram 2 anjos para cada igreja. Um anotava as conversões, arrependimentos e quando a pessoa estava disposta a renunciar tudo por Jesus, e o outro anjo anotava os pecados. Um anjo anotava o que acontecia de bom e o outro anotava o que acontecia de mal. Por isso que eu sempre falo para a igreja onde sou pastor para vigiar quando entrar na casa de oração. Eu ensino a fazer um culto verdadeiro, com muita devoção e adoração a Deus sem nenhum escândalo. Outros 2 anjos desciam e pegavam os relatórios do que estava acontecendo e subiam. Sabe onde eles guardam esses relatórios de anotações? Quando estive no céu, eu vi os anjos guardando os relatórios das igrejas em uma sala de arquivos de ouro. E através desses relatórios que muitos serão julgados. Também vi na visão anjos dentro dos lares dos cristãos fazendo anotações do que acontece. Eles anotavam quando os casais cristãos discutiam com palavras de ofensas, cristão andando de shorts sem camisa dentro do seu lar, serva de Deus andando pela sala de sutiã e short. Quando discutiam com os vizinhos falando palavras chulas, palavras de baixa qualidade sem valor algum, palavras que inferioriza a pessoa ofendida e também prova a podridão do coração de uma língua maléfica. Os anjos anotam tudo isso em relatórios, tanto as boas obras que provêm do Espírito Santo, que são os seus frutos, e também as obras da carne que são anotadas. No dia do juízo não vai ter desculpas, tudo está sendo anotado, até o testemunho que estou dizendo. Ai de mim se aumentar alguma coisa ou deixar de falar aquilo que o Senhor mandou. Tive outra visão com anjos da justiça que executam as leis divinas descendo à terra. Eles foram enviados por Deus e quando desceram feriram os falsos profetas e os feiticeiros que estavam fazendo mal ao povo. Anjos também matam. Igreja, lembra-se do rei Herodes que foi ferido pelo anjo no que aconteceu com o exército da Síria que cercaram Eliseu. Eles foram feridos de cegueiras causadas pelos anjos. Esses homens fizeram tanto mal na terra que os anjos tiveram que descer e tirar as vidas desses homens. Os demônios também receberam a ordem de Deus para ceifar as vidas de todos que fazem mal aos outros. Os ceifeiros da morte, que são demônios do que tiram as vidas, também estavam matando feiticeiros, satanistas e os falsos profetas. Na visão, os pecados desses homens chegou às narinas de Deus. Também vi um ceifeiro dentro da igreja anotando os nomes das pessoas que vão morrer. Satanás pediu as almas dos cristãos rebeldes, que mesmo indo todos os dias à igreja tinham os seus corações endurecidos e continuaram escandalizando a palavra de Deus.
E Deus disse: essas almas não vão fazer o falta na minha obra. Eles nunca irão se arrepender de seus pecados. Eu sei o futuro. Pode entregar essas almas a Satanás. E os demônios ceifeiros matavam e levavam aquelas almas. Tive uma visão com uma multidão de pessoas que andavam pela cidade. Muitas dessas pessoas tinham o número 6 na sua testa e de trás delas saía uma fumaça negra. Perguntei ao Senhor o que isso significa. O Senhor disse: essas pessoas que estão marcadas serão os próximos a morrerem. E a fumaça negra que viste é o sinal para onde eles vão quando a morte chegar. Todos os que estão com a marca da morte já ouviram a minha palavra e não deram ouvido, escolhendo os caminhos tortuosos de seus corações. Na visão eu vi quando os ceifeiros da morte tiravam as vidas dessas pessoas e levaram para o reino das trevas. Vi esses demônios causando todos os tipos de mortes, como acidentes de carro, assassinatos, suicídios e ataques cardíacos. Os demônios esmagavam os corações das pessoas marcadas com as suas mãos. Todas as pessoas marcadas na testa morreram, pois Deus havia determinado e entregado aquelas vidas rebeldes para os demônios fazerem o que quiserem, porque eles não escolheram servir a Deus e sim Satanás. No dia seguinte da campanha de oração tive uma visão de uma bola de luz branca circulando as igrejas. Perguntei ao Senhor o que isso significa. O Senhor disse: servo, é a minha palavra. Igreja, que visão gloriosa! Eu vi quando aquela bola curava doenças nas almas, fechava grandes feridas e cicatrizava. Quando essa bola de luz branca passava, sementes caíam nos corações das pessoas e as suas vidas frutificavam. O Senhor disse: esses que aceitaram a minha palavra produziram frutos em meio ao deserto. E os cristãos que se alimentavam da palavra e oravam, o céu se abria e caíam chuvas de luzes brancas sobre aquele cristão. O céu fornecia autoridade e forças para aquele servo de Deus. Uma voz disse: essa palavra é fonte de água viva que correm dentro dos interiores daqueles que se alimentam dela. Não enfraquecerão, e onde forem levarão essas virtudes com eles. Colocaram as suas mãos sobre os cativos e o libertarão, e onde pisarem os seus pés deixarão bênçãos. Os que oram e se esforçam crescerão de tal forma que não se abalarão em tempos difíceis. As suas orações lhe darão resistência contra o mal. Esses passarão por cima das provações e os seus níveis espirituais aumentarão. Esses são os que acostumaram a orar todos os dias, exercitando os seus corpos a esse costume. Os que lerem a minha palavra renovarão as suas forças e nascerá da minha palavra uma nova criatura. Os que oram e se alimentam da minha palavra, crescerão e se fortalecerão espiritualmente e serão aliviados na hora das provas, serão regenerados e ficarão firmes em mim.